Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Aprenda a Bíblia e aprenda a falar a palavra de Deus. Então o diabo vai fugir. Ele correrá de você. Permaneça em paz. É muito importante permanecer em paz. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Se você viu o programa ontem, deve se lembrar que falei de 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus tornou-se pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. Não somos justificados por obedecermos à lei. Você não é justificado por obedecer à lei, mas através da fé em Jesus Cristo. Pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a evidência das que não se veem. Eu não vejo anjos aqui, mas creio que eles estão aqui porque a Bíblia diz que estão. Apenas imagine, quando você sai durante o dia, tem anjos com você o tempo todo ajudando e protegendo. Fico pensando em quantos acidentes os seus anjos já evitaram que você sofresse. Quando você olha para todo o trânsito no mundo e para tantos carros indo em direções diferentes, é um milagre que você chegue em casa em segurança. Mas Deus é quem te protege. Seus olhos estão em você e Ele prometeu que sempre cuidará de você. E calçados os pés na preparação para enfrentar o inimigo, com estabilidade firme, prontidão e presteza produzida pela boa vontade do Evangelho da Paz. Algumas traduções mais simples dizem: calce as sandálias da paz. Noutras palavras, sapatos é o que você coloca para andar. E, portanto, devemos andar em paz. A paz é poder. Onde não há paz, não há poder. Mas onde há paz, então há poder. Satanás quer te abalar, te deixar chateado, te deixar irado. Ele quer que você fique rancoroso e amargurado. Ele quer te abalar até o ponto em que você abre a boca e diga um monte de bobagens que não deveria dizer. Ah, nada de bom acontece comigo. Eu deveria saber que acabaria desse jeito. Eu sou tão burro, eu sempre faço tudo errado. Sabe, uma das piores coisas que você pode fazer é falar mal de si com a sua própria boca. Não, você tem que dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu tenho a mente de Cristo, o Espírito Santo habita em mim, eu posso fazer qualquer coisa que eu precisar na vida por meio de Cristo, que é a minha força. Aprenda a Bíblia e aprenda a falar a palavra de Deus. Então o diabo vai fugir. Ele correrá de você. Permaneça em paz. É muito importante permanecer em paz. Sabe, eu vivi grande parte da minha vida sem nem saber o que era paz. Eu não cresci em um lar pacífico e, para ser honesta, eu nem sabia o que era isso. E meu marido Dave, com quem sou casada agora agora já são 57 anos, mas quem sabe você esteja me vendo daqui a um ano, então quero que saiba que nos casamos em 1967, você pode fazer as contas. Quando encontrar um bom, fique com ele. E Dave era um homem de paz. E no início isso me irritava quando eu ficava nervosa com algo como nas finanças, sabe? Tínhamos mais contas do que dinheiro. E ele ficava tranquilo, brincando com as crianças, e eu estava na cozinha, com a calculadora e todas as contas, somando de novo e nada mudava, e eu ficava cada vez mais irritada. Por que você não vem me ajudar? E ele dizia: o que você quer que eu faça? Damos a Deus todo o nosso tempo, fazemos o que Ele nos manda fazer, e Ele vai cuidar da gente, Joyce. Ele já fez isso antes e Ele vai fazer de novo. E sabe, às vezes aquela paz dele me irritava. Quando as pessoas estão irritadas, querem que os outros também fiquem, mas ele permanecia em paz. E, eventualmente, essa paz foi um testemunho para mim, e assim, então, eu fiquei com fome daquela paz que eu via nele. E um dos maiores testemunhos que você pode dar ao mundo é permanecer em paz. Digamos que haja um boato de demissões no trabalho e todos fiquem preocupados. Ah, será que
Serei demitido, eu não sei o que fazer se for demitido, e você está em paz? E eles perguntam, como você consegue estar em paz quando talvez perderá o emprego? E essa é uma oportunidade para você dizer, porque eu confio em Deus, não nesta empresa, e assim permaneça em paz. Erga sobre si o escudo da fé salvadora que nos cobre. Eu amo isso. Erga o escudo da fé. O que significa liberar sua fé? Sabe, você tem fé, mas precisa liberar a fé para que ela seja poderosa e funcione em sua vida. Você diz, mas Joyce, como eu libero a fé? Libero através da oração, da permanência, da confissão e da ação. Da ação cheia de fé. Deixe-me dizer, quando o diabo vê você orando, ele sabe que está liberando sua fé e ele está em apuros. Quando você está com dificuldades financeiras e abre a sua boca e diz, Deus suprirá as minhas necessidades segundo suas riquezas em glória por Cristo Jesus, ele sabe que você está liberando sua fé. Ele não pode resistir à fé. Tudo o que nós recebemos de Deus vem pela fé e o que nós recebemos do inimigo vem pelo medo. Erga esse escudo da fé, libere sua fé regularmente e tome o capacete da salvação. E o capacete fica na cabeça. Pense como uma pessoa salva. Não pense como uma pessoa que não conhece a Deus e não tem nenhum relacionamento com Ele. Pense de acordo com a palavra de Deus. Sabe, Deus falou ao meu coração uma vez e disse, Joyce, sua boca não é salva. Você é salva, mas a sua boca não é. Bem, eu sabia exatamente do que ele estava falando. Eu estava dizendo todo tipo de coisas que não deveria. Então eu poderia lhe dizer hoje, alguns de vocês, suas mentes precisam ser salvas. Deixe essa salvação que Cristo te deu tão generosamente alcançar a sua mente, a sua boca, a sua vontade, as suas atitudes, as suas ações, as suas finanças. Tomem o capacete da salvação e a espada que o Espírito carrega, que é a palavra de Deus. Use a palavra de Deus, maneje essa espada de 2 gumes contra o inimigo. E orem em todo o tempo, em toda ocasião, em toda estação, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Mantenham-se alertas e vigiem com forte propósito e perseverança, intercedendo em favor de todos os santos. Agora vamos falar de oração por um minuto. A Bíblia diz, orai sem cessar, e na hora você pensa, como é que eu vou fazer isso? Bem, eu tenho meu tempo de oração de manhã, meu tempo onde eu oro, leio minha Bíblia, falo com Deus. Eu leio um bom livro que trate de algum princípio bíblico como paz, generosidade ou algo assim. Estou alimentando meu espírito. A palavra de Deus alimenta o seu espírito. No café da manhã você alimenta o corpo, mas também precisa alimentar o seu espírito e a sua alma. Toda vez que estuda a palavra de Deus, ela te ajuda a renovar a sua mente. Ajuda a mudar sua atitude. Então, eu tenho um tempo de oração, mas eu acredito que nós devemos orar durante o dia todo, sabe? Em outras palavras, quando você vê algo e pensa, eu deveria orar por isso, não diga quando eu for orar, eu vou orar por isso. Você não precisa estar em uma certa postura, um certo lugar, em um certo prédio para você orar. Você pode orar em silêncio, orar em voz alta. Orar em qualquer lugar, em todo lugar, e deve orar imediatamente quando vê uma necessidade. Orar. A oração é tão poderosa. É um privilégio tão grande, não é uma obrigação, é um privilégio. Imagine o privilégio de ir até o Deus de toda a criação e poder falar com Ele e apresentar suas necessidades e seus desejos e pedir ajuda para você e para outra pessoa. Você sabia que você pode ser intercessor por alguém que não sabe orar?
Sabe, mesmo depois que o crente faz aquilo que é certo, pode levar algum tempo resistindo e continuando a resistir até que o inimigo desista, sabe? Ele é bastante comprometido. Precisamos ser mais comprometidos do que ele. Efésios 4, 26, 27 diz: quando estiver com raiva, não peque. Agora, espere um minuto. Eu achava que se irritar era pecado. Não, para ser honesta, a raiva é uma emoção natural. Quero dizer, se alguém diz algo cruel para você, a primeira emoção que vai sentir é a ira, mas ele diz na palavra: irai-vos, mas não pequeis. Em outras palavras, não deixe que a ira venha ditar o que você vai fazer ou o que vai dizer. Você pode sentir raiva, mas pode perdoar tão rápido quanto se irou, sabe? Deus, ajuda-me a perdoar. Ajuda-me a não ficar irado. Não deixe que sua ira, sua exasperação, sua fúria ou indignação dure até o pôr do sol. Não dê lugar ao diabo, não dê a ele nenhuma oportunidade. Sempre digo brincando que se for para ficar brava, melhor ser de manhã, assim eu tenho o dia todo antes do pôr do sol. Mas se o sol se pôr às 18h30 e você se irrita às 18h, você só tem meia hora para se acertar, sabe? Hoje de manhã eu fiquei um pouco irritada depois de uma ligação que eu não gostei e brinquei com as meninas aqui do estúdio e disse: ainda bem que tenho até o pôr do sol para superar isso, sabe, gente? Não esperei tanto porque não quero desperdiçar minha energia ficando com raiva. Algumas das pessoas com quem você desperdiça energia não vale a pena, sabe? Não valem mesmo. Se não estão te irritando, vão irritar outra pessoa. Então vá em frente e perdoe e deixe o diabo bravo. Resista à tentação de continuar com raiva. Não é maravilhoso que Deus nos deu a capacidade de perdoar? Isso é tão incrível. Veja, nós podemos perdoar, não precisamos permanecer irados. Antes de Cristo entrar na minha vida, eu era irritada o tempo todo. Eu não tinha escolha, eu não conseguia me controlar. Mas quando o Espírito Santo vem viver em nós, o fruto do Espírito vem viver em nós. E um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Então eu tenho domínio próprio. Usá-lo ou não é outra coisa, mas eu tenho. E você também tem. Se você é um cristão, você tem domínio próprio. Então pare de dizer: eu não tenho autocontrole. Se eu comer um biscoito, eu tenho que comer o pacote todo. Não, você não tem. Você não precisa fazer isso. Porque você é alguém que tem o domínio próprio. O poder de Deus está em você. Submeta-se à tentação de estar em paz com Deus, consigo mesmo e com seu próximo. Sabe, Satanás instiga o pecado. Em João 13:2 diz: e então, durante a ceia, o diabo já havia colocado o propósito de trair Jesus no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão. O que Jesus está nos dizendo? Que foi Satanás quem colocou no coração de Judas a ideia de traí-lo, sabe? Quantas vezes ficamos com raiva das pessoas sem olhar a força por trás delas? Agora, isso não significa que não sejam responsáveis? Mas existem muitas pessoas no mundo que nem sequer percebem que o inimigo está usando as suas vidas. Satanás tentou Eva a desobedecer a Deus e a usou como instrumento para tentar Adão. Gênesis 3, 4, 5. Mas a serpente disse à mulher: certamente vocês não morrerão. Bem, a serpente estava dizendo o oposto do que Deus disse, então ela já devia saber que era mentira. O que você está me dizendo não é aquilo que Deus me disse? Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal, a bênção e a calamidade. Bem, pois é, ela queria ser como Deus. Esse foi o problema de Satanás. Ele disse: eu vou elevar o meu trono acima do trono de Deus. Eu vou fazer, não é uma frase muito inteligente. Quando Pedro tentou impedir Jesus de ir a Jerusalém, onde ele sabia que iria começar o seu sofrimento, então Jesus disse: é chegada a minha hora e
E quando eu for, eu sofrerei lá. E Pedro disse: "Oh, não, Senhor, isso jamais acontecerá com você." E Jesus olhou nos olhos de Pedro e disse: "Para trás de mim, Satanás, você é um obstáculo no meu caminho." Bem, Pedro amava Jesus, tenho certeza de que ele nem sequer sabia o que estava fazendo. Mas o inimigo estava tentando usar Pedro para impedir Jesus de ir para a cruz. Mas Jesus sabia qual era o seu propósito, sabia por que tinha sido enviado e não cederia ao diabo. Você tem que se lembrar que as tentações de Satanás muitas vezes vêm através de uma pessoa. Enfrente o diabo. Tome autoridade sobre ele. Resista ao diabo, pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Já lemos isso em Efésios 6:12. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, mas resistiu com sucesso a cada tentação que Satanás trouxe contra ele, as quais foram 3. Ele esperou até que Jesus sentisse fome, então ele disse: "Bem, se você é o Filho de Deus, então transforma estas pedras em pães." Ele tentou Jesus a prover e a cuidar de si mesmo, mas Deus quer que nós dependamos totalmente dele. Depois ele disse: "Se você é o Filho de Deus, prove isso pulando deste monte e veja se ele não te salvará." Ele tentou Jesus a provar quem ele era e qual era a sua posição, mas aquele que realmente anda no poder do Espírito sabe quem ele é e sabe que não tem nada a provar. Você sabe o quão libertador isso é? Você nunca estará verdadeiramente livre até perceber que não precisa impressionar a ninguém. A única coisa que importa é o que Deus pensa de você. Não as pessoas, mas o que Deus pensa de você. Jesus, ele não tentaria a Deus com uma exibição tola de poder para provar a Satanás quem ele era. E então, uma tentação na qual tantas pessoas caem. Satanás disse: "Se você me adorar, então eu darei a você tudo o que há nele." Ele mostrou todas essas coisas do mundo, todos os reinos, e disse: "Se você me adorar, eu darei tudo isso a você." Agora, quantas pessoas comprometem a sua moral só para conseguir algo como uma promoção no trabalho ou outra coisa que desejam? Elas se comprometem, e se comprometer significa ir só um pouquinho abaixo do que você sabe que é certo. Só um pouquinho. Bem, são esses pouquinhos que arruinam as nossas vidas às vezes. Em 1 João 2:15-17, a Bíblia diz: "Não queiram nem amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele." Agora, você pode aproveitar as coisas do mundo que são boas, que Deus criou? Tudo aquilo que é bom, ele fez para você desfrutar, não para o inimigo desfrutar. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, os desejos por gratificação sensual, a cobiça dos olhos, os anseios gananciosos da mente e a soberba da vida, a confiança nos próprios recursos ou habilidades, essas coisas não vêm do Pai, mas do mundo em si próprio. Agora ouça: "E tudo o que há no mundo passa." Sabia que sempre que você compra algo e leva para casa, aquilo já está em processo de deterioração? Coisas, quando você estiver no leito de morte, não vai pedir o saldo do banco? Vai querer seus amigos e família. Então, você precisa investir nisso durante sua vida, não apenas correr atrás de riquezas. No mundo tudo passa e desaparece com seus desejos proibidos e paixões e cobiças e vontades profanas. Me pergunto, quantas pessoas nos vendo agora que passaram a vida tentando subir a escada do sucesso e quando chegaram ao topo descobriram que ela estava encostada no prédio errado? Sabe, eu penso sobre a vida, existe um ciclo na vida e
Você passa um tempo subindo esta montanha, tem objetivo, quer estar lá no topo e finalmente chega ao topo e descansa ali por um tempo e aproveita a vida, mas então você sempre começa a descer um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais e nem percebe no começo, até estar quase lá embaixo, de repente percebe, uau, tudo aqui está mudando. Nossos corpos mudam, as pessoas ao nosso redor mudam, o mundo também muda, as instituições financeiras mudam. Você pode perder num dia o dinheiro que você passou a vida inteira economizando. Então não ponha ele em primeiro lugar. Não há nada de errado em ter dinheiro e não há nada de errado em desfrutá-lo. Mas certifique-se de compartilhar uma boa parte com as pessoas que têm menos que você. Seja doador. Isso enfurece o diabo quando você é generoso. Seja um doador, seja generoso. O mundo passa e desaparece junto com os seus desejos proibidos, os seus desejos apaixonados, a cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus e cumpre seus propósitos na vida, este será lembrado e permanecerá para sempre. Sabe, deveríamos viver para a eternidade, não para este momento ou essa boa sensação, ou a próxima coisa que nós queremos ter. É impressionante como o diabo balança as coisas na nossa frente e diz, se você tivesse isso, seria feliz. Então você consegue aquilo e ainda não está feliz? Lucas 14, 11 diz, todo aquele que se exalta será humilhado e o que se humilha, este será exaltado. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Mas Joyce, como eu faço isso? Deus precisa de você. Eu não sou nada sem você. E, Deus, eu não posso fazer nada sem você. Quer você saiba ou não, você precisa de Deus mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Vou repetir isso. Você precisa de Deus mais do que precisa de qualquer outra pessoa na sua vida. Você está no ponto da sua vida em que está pronto e disposto a admitir que não está vivendo certo? A admitir os seus pecados e então confessá-los? Peça perdão a Deus e assim receba o seu perdão. E se disponha a se virar e seguir na direção certa. Se esse for o seu caso, há uma oração muito simples que você pode orar. Simplesmente dizendo, Deus, eu preciso de Ti. Eu creio em Jesus, eu creio que Ele morreu pelos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados, da forma como eu tenho vivido. Eu quero ser um seguidor de Jesus Cristo. Eu quero viver para sempre contigo. Ou qualquer versão disso que faça sentido. Que faça sentido para você. Deixe-me dizer, Jesus é o único caminho para Deus. Jesus é o único caminho para o céu. Você precisa pensar na eternidade, onde vai passar a eternidade. Eu não sei quantos anos você tem, mas digamos que você tenha 50 e viva até os 100. Você viverá mais 50, mas depois vem a eternidade. Viva para a eternidade, não viva para o momento. Deus te ama. E Ele está batendo a porta do seu coração neste exato momento. Sabe, realmente amamos você e estou me esforçando muito na minha vida para levar o Evangelho às pessoas. Nós cremos que Jesus voltará em breve e essa não é uma decisão que você deve adiar, sabe? E que hoje seja o dia em que você comece sua verdadeira vida com Deus. Deus te abençoe. Amamos você.